Um refúgio. Digamos que a natureza é tão preciosa. O som mistura-se entre o cantar dos pássaros, as árvores tendo suas folhas mexidas pelo vento e alguns gritos de crianças de outras chácaras. A chácara do meu avô é o canto que todos escolhem para passar as férias e quando dá, os feriados e as folgas. Foi o lugar que vovô escolheu para morar, mesmo a vovó morando na cidade. Esse é um dos trechos do livro O Sótão das Lembranças, obra que será brevemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor e estudante de jornalismo Gustavo Tamanho Martins, que por um acaso também é estagiário aqui da nossa assessoria de comunicação social do Legislativo Caxiense. Gustavo, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui novamente no programa Café com Letras da TV Câmara. A última vez em que tu estiveste aqui, acho que deve fazer uns 2 anos ou até um pouco mais, em que tu lançaste lá o Cemitério Misterioso, né? E agora, por um acaso, tu também trabalhas conosco aqui como estagiário da área de jornalismo, diretamente na TV Câmara também. Então, algumas pessoas já devem ter visto teu rosto por aí em alguns dos programas. Mas o nosso foco aqui, o Sótão das Lembranças, de imediato eu peço que tu comeces convidando para o lançamento. Eu disse que será brevemente lançado, até para que tu detalhes isso. Então, antes de entrarmos em alguns detalhes da obra, quando que será lançado o livro? Será lançado no sábado, dia 17 de novembro, às 15 horas, no Lis Café, ali na Avenida Júlio de Castilhos, número 1624. Como é que tu classificas já, Gustavo? Pude ler teu livro. Ele tem vários tópicos, assim, é quase como se fossem ou crônicas de reminiscências ou aqueles contos curtinhos. Nós vamos ver várias segmentações por intertítulos no decorrer do livro. Então, numa primeira problematização, como que tu classificas a tua obra? Nós temos aqui um conjunto de contos, crônicas de reminiscências, como é que nós trataríamos isso? Ou até um breve romance? Eu diria que eu acho que são mais crônicas. Eu fui mais pelo viés da crônica, como vem do jornalismo também, mistura. Eu acredito que esse livro misturou os dois olhares. O olhar de um estudante de jornalismo, que é aquele que está lá para informar, para noticiar, para detalhar, e um olhar já de um escritor, de um aprendiz de escritor, que está ali mais para enfeitar, que já usa adjetivo. Então, eu acho que juntou esses dois. Pode ser, eu acho que eu considero como crônicas. São crônicas de reminiscências, de pensamentos, reflexão, de viagens. Eu acredito que mistura um pouco dos dois. Eu acho que são mais classificados em crônicas. Nós não temos aqui a proposta de contar o livro, até porque o livro sequer foi lançado ainda. Mas como o tempo é longo, nós vamos ter que, digamos assim, achar formas de provocar quem está nos acompanhando nesse momento. Primeiro lugar, assim, que me chamou a atenção quando comecei a leitura. Tu tens aí por volta de 18, 20 anos de idade. Qual é a tua idade realmente? 18. 18, né? 18 anos. Então, 18 anos ainda é uma idade muito baixa para o sujeito já se lançar a um livro de memórias. Mas tu estás aqui, por exemplo, que eu começo lendo o tópico relativo à chácara, tu estás aqui te referindo àquela memória bem de infância, de adolescência, de férias, de aprendizagem, de primeiras descobertas. Como que se deu assim, essa ousadia de pensar, mas aos 18 anos eu já vou me preparar para alguma reminiscência? Como que ficará lá na frente? Tua responsabilidade aumenta também. Claro, o objetivo principal eu acredito que seja de imortalizar as memórias, registrar, deixar registrado. Porque quando for mais velho, o cérebro às vezes falha, a gente vai esquecer o que está no livro muitas vezes. Eu acredito que isso seja bom para registrar, deixar momentos que valem a pena ser guardados, registrados, porque às vezes a gente acaba esquecendo, como eu digo ali, vai se perdendo, vai ficando num canto, né? Como eu disse, o sótão fica na parte da casa muitas vezes esquecida, as pessoas vão lá de vez em quando, ou às vezes lembram, tem coisa lá, tá com pó, na ferrugem, né? Eu abri um baú assim, e para guardar essas memórias, essas lembranças, para que eu possa lembrar mais futuramente, pessoas possam conhecer também. A propósito disso, tu moras em casa ou apartamento? Em casa. Em casa? Porque assim, o componente psicológico disso é interessante, né? O sótão quer dizer aquele porão, é aquele lá que está, digamos assim, escondido. E aí tu te vales do instrumento do livro para compartilhar isso. E aí quem convive contigo
tu és um menino mais introspectivo, de não conversar muito, digamos, tu te encorajou a compartilhar, te encorajaste, melhor dizendo, a compartilhar essas lembranças pelo livro. Talvez, se algum de nós sentasse contigo para conversar, tu não te soltarias tanto quanto pelo livro. É verdade. Eu sempre digo, a escrita é o meu desabafo. Eu comecei na psicóloga, daí foi complicado, assim, até... Eu disse, não, o meu desabafo é a escrita, porque eu tenho essa dificuldade de me expressar verbalmente, pessoalmente. E a própria profissão que eu escolhi, a psicóloga disse, tu tá te encorajando a encarar um medo teu. Porque eu era aquela criança que chegava a visita em casa e eu ia me esconder no quarto, não queria ver. E daí eu estou tentando enfrentar sempre esse medo, até a própria profissão do jornalista é encarar isso. E eu acredito que o jornalismo ali é mais fácil porque tu não fala de ti, tu tá ali para noticiar, tu não tá... E a partir do momento que tu fala de ti, eu acho que já é mais complicado. Então o uso da escrita como uma forma de desabafar, de me manifestar. Eu acho que a escrita é a minha melhor forma de... Eu entro no quarto, onde eu estiver, assim, porque é automático, né, a escrita. E eu acredito que eu tenho muito dos outros em mim. Eu acredito que eu vou pegando a essência de cada um, isso ajuda na minha escrita. Acho que E a propósito disso, o livro é todo escrito em primeira pessoa. Nós. Tu te propões a, mesmo se valendo da conjugação em primeira pessoa, trabalhar com ficção, ou nós podemos levar em consideração que o testemunho aqui ele é tal como aconteceu? Ou seja, são as tuas memórias de sótão particulares mesmo, ou tu te valeste talvez do recurso literário para dar, não um floreio no sentido de desvalorizar, mas de tentar tornar um pouco mais lúdico talvez o processo de descrição, ou de fato é como se deu? Não, são fatos quase todos reais que eu presenciei da minha vida, ou eu boto muito o cotidiano, porque, como diz o Jaime Paviani, todo escritor é escritor porque é um bom observador. Eu acredito que tá no ônibus, tu observa o que acontece ao redor do mundo, e tanto na própria vida, eu acredito que, claro, o escritor enfeita um pouco, né, adjetiva, mas é quase tudo verídico, é histórias da minha vida, até o pessoal começou, a minha mãe e meu pai estão os primeiros a ler. Nossa, é interessante, eu li para minha avó, que eu falei no último programa que eu ia criar uma biografia dela. Não deu, porque é um recurso mais complicado, tem que ter fonte, pesquisar. Até acabei botando o texto que eu comecei a escrever sobre eles aqui, que é o texto É Segredo. Eles eram do interior, enfim. Daí eu coloco aqui, daí quando eu li para ela, ela disse, nossa, como tu sabia de tudo isso? Eu disse, não, a senhora que me contou. Eu ia na casa dela, me contava, eu ia escrevendo. A memória fica, né? Isso, a memória fica para registrar e deixar registrado. Claro. Por exemplo, assim, agora estamos chegando no período de verão, todo mundo se programa para fazer alguma coisa nas férias. Ou o sujeito vai fazer uma viagem para um lugar que nunca foi, ou simplesmente vai à praia com amigos ou na casa familiar, ou até pela cidade. Mas as pessoas, de uma forma ou de outra, vão se programar para que seja como se dará uma viagem ou outra. Aqui o grande barato, a grande viagem que tu descreves é o teu caminho de casa para a escola, de escola para casa. Ou seja, que para muitos jovens poderia significar um caminho rotineiro, que o sujeito só chega na escola, cumpre lá suas obrigações e volta para casa. Tu te detiveste a observar vários detalhes pelo caminho do que isso acontecia, sem cometer aqui grandes spoilers. Como que é isso, que a propósito, nossa patrona da Feira do Livro agora, a 34ª edição, a Regiane Reck, tem um livro de crônicas intitulado Sutilezas, que ela se atém exatamente a isso, aqueles aspectos que para o cidadão comum passam despercebidos, mas que ali para o escritor, e como é o teu caso aqui, tem grande valor. E daqui a pouco, pela tua experiência, tu acabas despertando algo vivenciado por tantas outras pessoas que talvez não prestaram tanta atenção, ou sequer registraram em livro, como é o teu caso. Como valorizar tanto esses aspectos, a viagem da escola para casa, de casa para... Eu acredito que eu botei uma suavidade, eu tentei botar leve e que as pessoas prestassem atenção em tudo que elas fazem, porque é mais um caminho de casa até a escola. Não, tem que observar com as pessoas que tu passa, os lugares que tu passa, tudo tu observa, o ônibus tu passa. Tem até um texto que eu escrevo que eu me apego, eu sou uma pessoa de me apegar. Talvez não tão material, mas mais sentimental,
Por exemplo, eu me apego num livro que eu leio, eu carrego comigo, uma viagem que eu faço, nossa, até o meu próprio quarto lá, eu me apego muito às coisas. Eu acredito que esse olhar mais observador traga esse apego mais, que ele está sempre próximo das coisas que se passaram. Então, isso já traz alguma coisa mais do passado também, para trazer e guardar essas memórias, eu acredito. Eu queria entrar num ponto interessante do livro, que é o trabalho de ilustração. E aí eu vou pedir que a nossa equipe aqui já pegue a capa, que é a propósito muito boa a capa. Nós temos aqui... é quase como se fosse aquela casa da árvore, assim. Claro. O sujeito sentado, aí tem um baúzinho, as caixinhas, a máquina de escrever solta ali. Mais ou menos tem um universo ali, rabiscando algumas coisas, com o livro à mão, outros meio soltos. E ilustrações bem feitas pelo Lucas Hoffman, temos que destacar também. Como é que se deu um entrosamento, a discussão com o Lucas? Nós já estamos mostrando aqui devidamente a capa. No decorrer do livro, há fotos tuas pessoais, mas também ilustrações. Ó, cuidado, piso molhado. Deixa eu tentar localizar aqui. Contos de Enganar a Morte, Ricardo Azevedo, um dos primeiros livros que Gustavo leu em sua vida. Ó, aqui há uma brincadeira com a caveira, com o jogo de ilustrações. Na medida em que eu vou mostrando aqui, conta como que foi o trabalho junto com o Lucas Hoffman para chegarmos nesse resultado. Então eu estava pesquisando, né, porque a primeira capa do meu primeiro livro, ela foi por um ex-colega meu. Eu disse, eu queria algo que não fosse de banco de imagens, algo muito natural, né? Eu queria que tivesse um tom próprio, algo meu mesmo. Então eu fui procurando ilustradores e daí eu consegui chegar no Lucas e fazer uma parceria. Ele disse, tu é um escritor que está começando e eu sou um ilustrador que estamos começando, vamos fechar uma parceria. E aí deu certo. Deu tudo certo, eu pedi, a grande parte, por exemplo, da capa, eu queria a máquina de escrever, eu queria o balão de ar quente, a cor fui eu que escolhi. No começo, eu meio que fiz um modelo para ele, eu fiz um modelo de uma capa e mostrei para ele, ele disse, vou tentar ver, e ele acabou fazendo isso, me surpreendeu bastante, foi além do que eu esperava. Gostei bastante dessas ilustrações, mostrou realmente o que eu queria falar, que ele leu daí os trechos do livro para poder ilustrar. E ele mostrou bastante na arte, né? Porque eu, para desenhar, já não é comigo. Ele mostrou bastante o que eu quis retratar nesse livro. Nós ficamos quase que todo em preto e branco. Aqui, por exemplo, nós temos uma foto tua também com a tua irmã, a Eduarda, registro de julho de 2007. Aqui um pouquinho antes, enquanto tu falavas, eu estava olhando, tem uma foto tua aqui, folheando o livro. Mais para o final da obra tem uma foto com familiares. Aqui a avó Emma e a irmã Eduarda. Tua avó já escrevendo no notebook aqui. Sim, essa aí foi uma foto que foi até premiada pela UX TV. Acho que, se eu não me engano, no Dia do Idoso. E daí eu mandei minha foto. Eu disse, vamos produzir uma foto. Minha avó é sempre essas que está atenta, vai em dança, ela é bem... E daí eu disse, vamos fazer essa foto, e daí acabei colocando aí, que daí esse texto especialmente fala sobre os avós. Tem uma peculiaridade interessante que vai se distribuindo pelo livro, que o leitor, talvez, que não preste muita atenção, possa passar despercebido. Tu usas muitas epígrafes no decorrer do livro. Sim. Por exemplo, aqui, os brinquedos mais simples que até bebês sabem operar chamam-se avós. Por acaso era onde eu mostrava a foto com a tua avó, Sam Levinson. Tem uma frase do Renato Russo, tem frase do Van Gogh. Autopsicografia, Fernando Pessoa, emblemático. Eu particularmente gosto muito também que pega o processo de fingimento, ou seja, se o escritor não mergulhar no processo criativo de modo a incorporar esse personagem, o fingimento dele não vai ser tão perfeito a modo de que o leitor entenda. Mas o leitor nunca vai sacar exatamente como que o escritor se projetou para largar aquela versão ali que está à disposição do leitor, ou seja, a autopsicografia do Fernando Pessoa. Por aí afora, qual foi o critério de escolha dessas epígrafes que estão distribuídas pelo livro? Eu acredito que eu usei as epígrafes como um poder de síntese. Eu boto quase sempre, às vezes eu cito no meio do texto, mas geralmente no final dos textos, né?
para dar um poder de síntese, para mostrar o que eu quis falar com uma citação de alguém ou que eu achei interessante. E quase todas eu vou pelas palavras, eu leio para fazer uma escolha boa. E quase sempre foi escritor, usei poetas, pessoas que bem influentes. E tu variaste muito também os perfis dos autores das epígrafes. Por exemplo, Renato Russo também está aqui. Então, Montaigne, tu tem pintores, músicos, poetas, quer dizer, tu variaste bastante também os perfis dos autores, né? Claro, claro. Para não ficar uma coisa monótona, eu botei um trecho de música, uma frase, uma poesia, algo para variar um pouco também, para ficar algo não tão, uma coisa tão sem graça, algo, né, monótono, para ficar mais... Gustavo, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos de imediato chamar a vinheta. Dicas do autor, roda aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui Gustavo Tamanho Martins, com a obra que será lançada aqui em Caxias do Sul, O Sótão das Lembranças. Nós vamos dar um tempo na abordagem do livro e pedir que o Gustavo compartilhe com quem nos acompanha neste momento livros, autores, podem ser clássicos, desconhecidos, obras que por um motivo ou outro tu entendas. Quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e também se familiarizar. É contigo aí. Muito obrigado. Bom, o primeiro até o que tu mencionou ali, a capa tá no meu próprio livro, que foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida e me fascinou. Que nós mostramos a ilustração ali. Isso, a capa tá fidedigna. Isso, é a capa mesmo, isso. É o Contos de Enganar a Morte, do Ricardo de Azevedo. Esse aqui eu acho que tem me inspirado muito o primeiro, Cemitério Misterioso, tudo a ver com esse. Eu acho que me inspirou muito no primeiro livro. E é uma forma um pouco, digamos, mais em cordel, assim, uma literatura em cordel, mas ela é bem sarcástica, né? Ao modo que as pessoas tentam passar a perna na morte. Isso quer dizer, trazendo para os mundos atuais que hoje não tem, quando chega a hora da pessoa, né, não tem o que fazer. E é a abordagem que eu sempre quis trazer para aproveitar a vida, né? Que a vida passa rápido. Sim, tem aquela máxima dos monges em mosteiros, né? Lembre-se de que um dia você vai morrer, né? Os caras se lembram diariamente disso, ou seja, para aproveitar bem o dia, porque pode ser o último. É, isso aí. É uma grande mensagem. Outro que eu acho que tem muito a ver com o Sótão das Lembranças é o Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Que ele traz memórias de pequenos momentos. Eu diria que eu não trouxe grandes momentos, eu não fui para um país longe contar histórias de viagens longas, enfim. Eu trouxe coisas do cotidiano, né, como eu disse, do trajeto de casa até a escola. E eu acredito que o Eduardo Galeano traz no Livro dos Abraços, isso até eu marquei aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala do mundo. Que ele vê que o mundo é isso, um mundão de gente, um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Ele fala que não existe duas fogueiras iguais no mundo. Ou seja, que as pessoas são tão distintas, tem cada um, tem aquela que se chegar perto pega fogo, aquela mais calma, e ele traz de uma forma tão suave, que nem eu quero trazer no meu livro. O outro também é a Metamorfose, do Kafka. Outro grande clássico. Outro clássico. Eu li eu comprei em São Paulo e eu li no aeroporto, porque meus pais pegaram... Agora essa edição é diferente, hein? Isso, essa edição em amarelo, hein? Isso, a edição na frente é português e atrás inglês. Quem que editou? Essa foi a Pé da Letra. Aí ó, fica uma dica pro pessoal, porque sim, é bem se popularizaram muito aqueles pocketbooks da LPM. Isso, de fato, só que não tem essa beleza toda, né? O livro todo em amarelo. É bem dinâmico, e daí do outro lado vem em inglês, é bem interessante. Eu acredito que esse aqui seja um livro que levou fôlego. Ele é bem... né? Porque ali o personagem não... ele torna-se um inseto, mas a gente pode trazer ao mundo atual, porque a metamorfose, seria a mudança, nós estamos sempre em constante transformação, né? Tudo que acontece, a gente tem medo, às vezes, muitos medos, perigos, e eu acredito que ele tem mostrado como reagir, muitas vezes está ali eu diria, pouco, tem que ter muito fôlego para ler, mesmo sendo uma história, porque ele está ali, e mesmo o problema não foi ele virar um inseto, o problema foi que ele ia perder o emprego, por exemplo. E eu acredito que a gente, muitas vezes, tem isso, e muitas vezes a gente tem também o problema da aparência, né? Eu vou sair lá fora, eu estou assim, eu posso sair lá fora, é o problema da aparência. O outro é o Desafio dos Sonhos, do Willy Bergamin Oz, que é aqui de Caxias, que eu acho que tem muito me inspirado, que é da palestra dele, virou o livro,
E também são diversas crônicas, a dele inclusive publicada em jornais e revistas. E eu acredito que a minha, como eu não publiquei em jornais e revistas, mais inédita, mas a minha, eu acredito, algumas eu publiquei nas redes sociais. E é lá que eu tenho mais o feedback. Assim, eu publico o texto, tem alguma outra curtida, o pessoal acha que não gostou muito. Agora eu vou lá, publico um outro texto, o pessoal reagiu, compartilhou, comentou, então o pessoal já gostou mais desse texto. Já essa escolha de texto eu já faço até pela rede social. Como eu não tenho essa forma de publicar em jornal e revista, eu uso a rede social como um meio de mostrar. Facebook, Instagram, blog, como é que tem sido? Divulga as plataformas aí que tu tens publicado os livros. Sim. Os textos, desculpa. Eu tenho publicado no meu perfil do Facebook, Gustavo Tamagno Martins, também no Instagram, como eu boto no Instagram, que daí vai para o Facebook também. Daí eu criei agora a página do próprio livro, o Sótão das Lembranças. Fanpage? Isso, a fanpage que eu estou próprio compartilhando lá, o pessoal convidando, eu já tô na mídia, a divulgação toda eu estou fazendo na própria página. Que legal. Vai soltando a conta-gotas. Já tem algum retorno nesse sentido? Às vezes as pessoas comentam embaixo, ou criticam, ou elogiam. Já acontece alguma coisa nesse sentido? De crítica ainda não recebi, não, porque o pessoal ainda não teve muito acesso ainda. E como está prestes ao lançamento, o pessoal já, eu vou pegar só no lançamento. Eu mostrei só mais o livro, meus pais acho que foram os primeiros a ler, assim, mesmo. Mas o pessoal tá animado, que capa bonita, interessante. A capa ficou muito boa mesmo. Sim, o pessoal tá todo ansioso para ver, porque é uma dinâmica diferente. E eu uso também do dinamismo. Por exemplo, eu falo, caro leitor, ou eu boto alguma coisa entre parênteses, eu comento, faço algum comentário, para não ficar uma coisa, porque o leitor tem que se sentir parte da leitura, né? Então, para ele entrar junto na leitura, eu uso dessa interação leitor. Faz um exercício de empatia, digamos assim, né? Para que o leitor também se coloque no teu lugar em algumas dessas passagens, né? Claro, é um recurso que está presente o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que nós convidamos, vamos reforçar de novo, que data que é mesmo o teu lançamento? É dia 17 de novembro, às 15 horas, no Lis Café, da Avenida Júlio de Castilhos, 1624. 17 de novembro no Lis Café, às 15 horas. 15 horas, no sábado. O que estão preparando para lá? Vai ter alguma contação de histórias, alguma leitura? Vai ser basicamente uma sessão de autógrafos? O que o pessoal pode esperar quando for lá deparar com o teu livro? Por enquanto estamos pensando numa sessão de autógrafo, mas talvez tenha alguma atração musical, estamos vendo se tem alguma coisa. Até o espaço é bem aconchegante, só que não é tão grande, então, então temos que se adaptar ao local mesmo, mas estamos preparando bem bacana. Vai ter marcadores personalizados do livro, que eu mandei fazer, já alguns mimos que a gente fala. Marcador de página sempre é legal, né? Sim, bacana. Facilita, principalmente no processo de pesquisa, né? Claro. Vocês vão ter que fazer aí os artigos na universidade e tal. Claro. E o que mais que tu tens preparado aí, Gustavo? Eu sempre o provoco porque tu participas ativamente no universo dos escritores, atividades. Tens preparado mais alguns escritos que não necessariamente virem livro, mas talvez para a própria página, nas redes sociais, ou alguma participação em antologia. Tu tens produzido mais alguma coisa para além do livro? Sempre escrever, eu digo que, como eu ouvi uma vez lá até participando da órbita literária, eles falaram a escrita é a vingança de quem muito lê. Eu acredito que como a pessoa lê muito, tem muito esse hábito da leitura, sempre sempre automático, tá no ônibus, eu tenho que pegar o celular e escrever, porque senão vai perder a ideia até chegar em casa, ou anota. Por enquanto, de livro, eu acho que não. Até minha mãe falou, para um pouquinho, descansa um pouco. Até porque ela disse, não, a tua cabeça está muito atarefada, descansa um pouco. Quando for mais velho, publica mais. Ela já disse essa calma. Mas de vez em quando sempre escrevo. Escrever, eu acho que é constante. Publicar, por enquanto, eu acho que ainda não tem nada. Precisa ter uma maturação também, né? Não dá para publicar o tempo inteiro. Claro, né? Precisa ter isso aí, tem refinamento, né? Isso, até por causa da minha idade, como eu publiquei esse livro. 18, eu publiquei outro com 16, esse com 18. Então fica ali, é muito jovem publicando. As pessoas às vezes pensam, um jovem escrevendo, o que eu vou ler aí? Já acho que é alguma coisa, né, vai muito além, né? Nós temos aí pouco mais de 20 segundos, Gustavo. Quero te cumprimentar muito pela evolução, tanto na escrita quanto no bate-papo contigo, da tua última vinda para cá. E nesses últimos segundos, tu tens a
câmera aí à tua disposição. Faça mais uma vez o convite para o lançamento. Todos estaremos lá. Então tá bom. Então, novamente convidando a todos para estar no lançamento do meu segundo livro, intitulado O Sótão das Lembranças, no dia 17 de novembro, às 15 horas, no Lis Café, na Avenida Júlio de Castilhos, 1624, bem no centro ali. Fica bem bacana, o espaço aconchegante, esperamos todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Acabamos de conversar, então, com o estudante de jornalismo, escritor, Gustavo Tamanho Martins, ele que nos brindou com o livro Sótão das Lembranças, obra que está em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul. Como sempre também, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.